A nossa corrida eleitoral bate o seu pleno. Os nossos candidatos, os respectivos países, têm estado a correr Moçambique de les a les. Não há província que não tenham metido os pés e concorrem em todos os distritos, sobretudo aqueles em que o número de eleitores é mais elevado. Refiro-me às províncias de Nampula e da Zambésia. Todos prometendo. E até prometendo coisas que fazem sentido, que são justas, porque é muitas vezes daquilo que as populações e o povo têm necessidade. Prometemos melhor sistema escolar, crianças que não sentam no chão, professores que tenham um salário. Prometemos fazer poços de água para populações que não têm acesso à água. Prometemos criar condições para fazer face a este horrível conflito que é homem-animal. Prometemos criar estradas e infraestruturas para que o pouco de produção agrícola que fazemos possa ser escoado, possa ser vendido e chegar a outros lugares. Prometemos fazer estradas, melhorar hospitais e etc. Uma vez mais, todas promessas que são promessas, mas que o conteúdo é mais do que certo. As populações percebem isso, é por isso que elas marcham com todos os candidatos de maneira diferente, na esperança que talvez desta vez as promessas possam de facto ser cumpridas. Mas como fazem os candidatos a cumprir as próprias promessas? Como fazem os candidatos a construir escolas, estradas, hospitais, infraestruturas, a dar trabalho aos jovens, a fazer com que Moçambique seja um país competitivo, reabrindo as fábricas que foram fechadas há mais de 50 anos, a produzir mais e a exportar produtos para o exterior. Onde vão buscar meios para produzir este grande milagre? Eu disse uma vez, num podcast, que há 3 maneiras de obter dinheiro. Uma é a esmola. A esmola que nós nos especializamos em fazer. Os nossos dirigentes políticos são aqueles que melhor sabem bater a porta dos parceiros, quer dizer, se ajoelhar e a pedir esmola para que eles possam vir ao nosso socorro. Só que estas esmolas nunca são gratuitas. Cada um que dá alguma coisa quer que há alguma coisa em contrapartida. Quando nós temos infraestruturas e dizemos que é dinheiro do Banco Mundial, o Banco Mundial é um banco. E um banco nunca dá nada sem ter a certeza que vai receber não só aquilo que deu, mas até vantagens superiores. Por isso é uma falsa dádiva e são falsas parcerias, porque muitas vezes endividam o país ou privam o país dos recursos que terá necessidade nos próximos anos e que farão falta às gerações futuras. A outra maneira é ir pedir emprestado dinheiro, que no fundo este sistema de pedir emprestado dinheiro é uma forma de se endividar mais clara, mais evidente, mas que tem muitas analogias com o fato de pedirmos esmolas. Há uma terceira maneira de pedir dinheiro, de ter dinheiro, que é aquela que usam todas as nações do mundo. Já falamos disso. É obrigar os atores nacionais, todos, a pagar os impostos ao Estado. É obrigar as multinacionais que operam no país e tiram benefícios, a Sasol, o gás, as areias pesadas, os chineses, e agora também estão entre os americanos, o lítio, os americanos que querem, o rubim, alguns moçambicanos com ingleses, Elon Musk com tudo aquilo que tira e que precisa em Balama para fazer os seus carros elétricos que fazem muito dinheiro e que participam na transição ecológica no mundo e etc. Eu estou satisfeito de ver que muitos candidatos, ou quase todos, têm vindo a dizer que se ganhar as eleições vão renegociar os contratos. Isto não devia ser um apêndice de um programa político, devia ser o elemento de base, porque só tendo dinheiro, e dinheiro seu, próprio, nosso, que não seja dívida nem esmola, é que podemos de uma maneira autodeterminada decidir o que queremos fazer com ele. E isso nos permitiria de fazer escolhas nacionais, criar prioridades, determinar o que temos que fazer em primeiro lugar, onde, como, quando, sem dependermos daqueles que nos doam ou daqueles que nos emprestam, que o fazem em condições por eles próprios estabelecidas. Insisto, a questão de pagar os impostos não devia ser um apêndice no manifesto de um partido, mas devia ser uma causa nacional, que vai para além dos partidos, das famílias políticas, porque é a condição sine qua non para podermos alavancar o nosso país e fazê-lo ir para frente. Depois que disse isto num dos podcasts que fiz, fui convidado a participar numa grande conferência na cidade de Machixe, na província de Inhambane, organizado pela Associação de Geólogos de Moçambique. Fiquei a saber que para a transição ecológica, para a passagem de energias fósseis a energias renováveis, havia 12 minerais
chamados precários ou críticos. E que destes 12, os especialistas não estavam em acordo, mas parece que Moçambique tem 9. E eles sabem onde estão, mais ou menos as quantidades em que temos, até os países que estão interessados em ter estes minérios críticos, que são a condição sine qua non para poder-se fazer a transição energética. E o que é que nós fazemos, nós moçambicanos? O que é que nós estamos a fazer para tirar proveito destes recursos que são essenciais para o mundo, para a transição, para potenciarmos a nossa economia, para tirarmos valor e investir isso lá onde nós temos necessidade para catapultarmos o nosso país, o nosso povo. Eu tenho medo. Vou-vos contar uma história antes. Quando eu era estudante na Itália, fui visitar um amigo que vivia na Hóstia Antiga, que era um velho porto romano. E o vizinho dele estava a fazer barulho desde alguns dias, porque à noite e aos fins de semana fazia muito barulho para cavar, porque tinha descoberto moedas romanas antigas. A lei italiana prevê que tudo aquilo que é descoberto e que faz parte da antiguidade do país pertence ao país. E por isso, quando a polícia soube, confiscou tudo aquilo, houve as indemnizações que se deram, mas aquilo é património nacional. Ora, nós, moçambicanos, por lei, ou para nós moçambicanos, a terra pertence ao Estado. Se a terra pertence ao Estado, todas as riquezas que temos em Moçambique, todas as grandes riquezas, as grandes potencialidades que temos, deveriam necessariamente estar sob a responsabilidade do Estado. Que se fosse o Estado a negociar com entidades estrangeiras, com um acordo sábio e que nos fosse favorável, mas sempre o Estado. Nós temos, por exemplo, em Montepuez, nós temos grandes riquezas que nós vemos que elas são vendidas em grandes praças internacionais. Elas rendem muito dinheiro, mas elas rendem dinheiro a quem? Aos estrangeiros sócios e aos moçambicanos que são proprietários. Aquele dinheiro, aquela terra, aqueles minérios deviam ser proprietários do indivíduo ou do grupo de indivíduo, ou devia ser proprietário do país no seu inteiro. Não é dele que o país tinha que tirar energia e força para a sua capacidade de ir para frente e se desenvolver. Por que digo isto? Porque quero saber que neste momento em que estou-vos a falar, no Tribunal Administrativo, existem dossiês inteiros de novos acordos, novos contratos que a República de Moçambique, através do seu governo, está a assinar com entidades externas. E talvez muitos desses acordos, a entidade que está a assinar nem sequer é para o Estado de Moçambique, mas é para indivíduos que tornam-se proprietários de zonas onde tem minérios que são muita riqueza. Riqueza que faz muita falta ao Estado para poder alavancar o ideal de uma nação desenvolvida, como proclamamos desde 50 anos esta parte. Outra coisa que faz espécie é que neste momento de transição, em que um governo está a sair porque há eleições, o que devia-se fazer, ou que se faz em muitos países, é uma gestão e não fazer acordos estruturais que amarram definitivamente os próximos governos, amarram praticamente os futuros governantes a não terem margem de negociação, a não ser ter que ir a tribunais para poder renegociar os contratos. Nós temos que renegociar os contratos já feitos, mas devíamos nos impedir, em nome do nacionalismo moçambicano, em nome dos direitos que vão governar depois de nós, em nome daquelas crianças que nós queremos dar um futuro, fazer novos acordos. Nem acordos em que as terras com riquezas fossem dados a indivíduos ou a grupo de indivíduos devem ser de Moçambique, nem acordos que vão hipotecar Moçambique, nem acordos que vão impossibilitar aos futuros governantes de tomar decisões. É por isso que nós os escolhemos, para que eles possam tomar decisões sérias e estruturais para o futuro do país. Então, se eu pudesse fazer um apelo, é o governo atual. Ela fez o que não conseguiu fazer até agora, não vai poder fazê-lo nos últimos 3 ou 4 meses, mas me parece completamente grave e inconsciente fazer acordos, querer fazer acordos estruturais. Nós tínhamos o Porto de Maputo, cujo contrato acabava em 2025, que precipitámos-nos a fazer um acordo por mais 50 anos. Era necessário. Não podíamos ter deixado que este acordo fosse feito por quem vai governar em seguida, independentemente do partido que fosse. Nós criamos acordos que não são muito claros relativos ao Malawi, com o Porto de Nacala. Nós já temos problemas que ainda não conhecemos os contornos nem o seu êxito definitivo. Refiro-me à questão dos ruandeses em Cabo Delgado. Eu penso que
seria de bom tom, seria sábio e seria inteligente tentarmos evitar, impedir a Moçambique de crescer e ao governo que vamos ter amanhã de tomar decisões responsáveis, esperando que ele tome decisões responsáveis, concertadas, em diálogo com o povo de Moçambique. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos todos. Depois do desastre de Biden no seu debate com Trump, a New York Times escreveu um artigo e dizia assim: o melhor serviço que Biden pode prestar à nação é retirar-se. Não sei se foi por ter ouvido o New York Times ou porque estava claro para todos que ele já não estava em condições de ser candidato, ele retirou-se. Ele mostrou-se grande americano e grande nacionalista. Eu penso que o maior serviço que a governação atual pode prestar ao país e ao futuro de Moçambique é renunciar a fazer escolhas estruturais que hipotecam a nação e impedem aqueles que vão governar em seguida de tomar decisões que estão nas suas próprias responsabilidades. Sejamos todos cidadãos conscientes, mas prestemos, por favor, este serviço ao país, à pátria, a Moçambique e ao seu próprio futuro. Obrigado.